Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam fazendo as nossas atividades, tá certo? Tia Marcelina está aqui mais uma vez para a gente dar início à nossa aula, ok? Então vamos lá fazer a nossa oração inicial, tá certo? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha família, pela minha vida, pelos meus coleguinhas, pelos meus professores, pela minha escola e por tudo que tem me concedido. Dai-nos uma boa semana. Amém. Agora vamos cantar uma musiquinha, tá certo? Uma musiquinha alegre para que a gente possa dar início à nossa atividade, ok? Então vamos lá. Mariana conta um. Mariana conta um, é um, é um, é um. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três, é um, é dois, é três, Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco. Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta seis. Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta sete. Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta oito. Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta nove. Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dez. Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Pronto, fizemos a nossa musiquinha. Agora nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção do nosso livro de português, tá certo? Nós vamos corrigir da página 68 à página 72, tá certo? Então, todo mundo pegando seu livro, lápis e borracha, para que se precisar consertar alguma coisa, a gente vai consertar, tá certo? Vocês leram em casa essa historinha aqui sobre o pescador e anel, né? Lembram que ele pegou um peixe bem grande, né? Olha o peixe aqui. E esse peixe, o nome dele era Obi. Como ele soltou Obi, né? Ele prendeu Obi nas redes, mas depois ele soltou. E Obi lhe deu de presente um anel mágico. Se vocês leram, vocês vão prestar atenção nisso. E esse anel mágico, né? Depois ajudou esse garoto, né? Na aldeia deles, eles passaram por tempos muito difíceis, né? E com esse anel, ele conseguiu proteger a aldeia dele e eles não tiveram mais de passar dificuldades, tá certo? Então, a boa ação do garoto teve uma recompensa. Agora, vamos fazer a correção dessa interpretação que teve no livro de vocês. Primeiro veio a interpretação oral. A história que você acabou de ler é real ou imaginária? Por quê? Bom, quem colocou é imaginária, acertou, né? Porque não existe anel mágico, não é isso? E nessa história falava sobre um anel mágico, ok? Então, essa história era imaginária, tá certo? O número 2, ele disse: o que você achou das atitudes do jovem pescador? Então, vocês acham o quê? Que a atitude dele, quando soltou o peixe,
foi uma atitude correta ou não, né? Então, foi sim uma atitude correta, né? Agora, número 3. Antes de ler o texto, você imaginou a relação que poderia existir entre um pescador e um anel? O que você imaginou que aconteceu? Explique. Então, essa foi uma pergunta pessoal de vocês, né? Se vocês achavam que isso iria acontecer, tá certo? Vamos agora para a interpretação escrita. Releia o início do conto e responda as questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Letra A. Quando cresceu, o filho se tornou caçador como o pai? O pai era um grande caçador. Mas na história que a gente leu, ele era um caçador? Não. Ele era um pescador, não é isso? Então, a resposta é não. Ele se tornou um pescador. Parabéns para quem acertou. Como o pai se sentiu em relação a essa decisão do filho? Ele ficou como? Ele ficou surpreso, né? Ele não esperava que o filho, ao invés de ser como ele, um caçador, fosse um pescador, né? Mas ele autorizou seu filho, né, a ir para o lago pescar. Ele não proibiu por conta disso. Não foi porque o filho não seguiu o pai como um caçador que ele impediu ele de ir ao lago pescar, tá certo? Então, o pai ficou surpreso com a atitude do filho, mas não o impediu de ir para o lago, ok? Número 2. O filho do chefe da tribo tornou-se conhecido como um habilidoso e generoso caçador de peixes. Escreva H para os itens que demonstram habilidades dele e G para os que demonstram generosidade. Então, vamos lá. Devolveu o peixe vermelho às águas do lago. Foi uma habilidade ou uma generosidade? Acertou quem colocou a letra G, generosidade. Teceu grandes redes. Teceu quer dizer fez, confeccionou, né? Então, isso é uma habilidade. Letra H. Dava os maiores peixes que pescava ao pai. G, né? Generosidade. Fez excelentes cordas de sisal. Então, também é H, habilidade, tá certo? Fazer alguma coisa é ter habilidade. Então, ficou G, H, G e H, ok? Vamos para a página 69. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa inesperada. Que acontecimento causou essa mudança? O que foi que teve na aldeia que começou a surgir vários problemas? Quem leu direitinho viu que eles passaram um tempo com escassez de comida. O que quer dizer? A comida acabou, né? Então, qual foi o problema? Escassez da comida ou falta de comida, tá certo? Como o jovem pescador solucionou o seu problema? Então, ele solucionou de que forma? Passou a dar mais peixes, né, para o chefe e ao seu povo da aldeia. Os peixes que ele pescava, ele costumou distribuir mais ainda, tanto para o seu chefe como para o povo da sua aldeia, né, como uma forma de ajudar com esse problema da comida, tá certo? Número 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? O que foi que aconteceu? Primeiro ele pegou, né, um grande peixe vermelho, né, chamado de Obi, né? E que conversou com o jovem e lhe deu um anel mágico. Ao jovem dizer que ia libertá-lo, né, que ia devolvê-lo para as águas, em agradecimento, Obi lhe deu um anel e disse a ele que aquele anel era mágico. Então a resposta é: o jovem apareceu um grande peixe vermelho chamado Obi, né? Eles conversaram e o peixe lhe deu um anel mágico de presente. Quinta questão. Que poder o anel
Que poder o mágico anel tinha? Então, com esse anel, né, era possível conseguir tudo que se desejava, né? Certo que o jovem não usou esse anel para brincadeiras, né? Ele usou esse anel em uma fase em que ele e todos da sua comunidade estavam precisando, né? Então, com esse anel era possível conseguir tudo que ele desejava. 6. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez para o anel? Primeiro, como vocês leram, ele pediu o quê? Que ele conseguisse pegar muitos peixes, né? E também ele pediu a proteção da sua aldeia, né? E para toda aquela região, já que surgia uma história de que vinha uma guerra se aproximando, né? Primeiro ele pediu que ele conseguisse pescar muitos peixes. Com esses peixes ele ia dar alimentos às pessoas da sua aldeia e daquela região. E pediu também proteção, não só para a sua aldeia, mas como todos daquela região, já que uma guerra se aproximava, tá certo? 7. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? O menino agiu com o peixe com bondade, com habilidade ou com rapidez? Exatamente. Quem colocou com bondade acertou. Foi por ele ser bondoso que o peixe lhe deu de presente aquele anel mágico, né? O bem se paga com o bem, tá certo? Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir para o leitor, né? Quem colocou aí como no texto, numa questão aqui, a gente falou sobre generosidade, né, gente? Bondade, generosidade, né? O texto está falando sobre isso. Então, é isso que quer passar. A gente deve ser, o texto diz que a gente tem que ser generoso com as pessoas, né? Bondosos com as pessoas, não podemos ser ruins, tá certo? Na página 70, que é o número 9, diz assim: o conto O Pescador e o Anel é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Por exemplo, quem são os personagens, né? Tem o chefe da tribo, o seu filho e o peixe vermelho. O chefe da tribo era o pai do jovem que pescou o peixe Iobe, né? Então, o chefe, o seu filho e o peixe vermelho. Ou quem botou Iobe também está certo. O tempo, né? Ele quer saber em que momento isso aconteceu. Então, aí tem, há apenas a indicação, muito tempo atrás. Não tem uma data exata de quando seja. Mas ele sempre diz o quê? Há muito tempo atrás. Essa expressão, há muito tempo atrás, indica que foi num tempo passado indeterminado, tá certo? O espaço. O espaço quer dizer onde ocorreu. Então, essa história ocorreu aonde? Na aldeia em que eles viviam, né? Naquela aldeia em que eles viviam. E o narrador? Que tipo de narrador fazia parte dessa história? Era um narrador personagem, aquele que faz parte da história também, além de contar, ele é um personagem, ou era um narrador observador, só contava os fatos. Então, nesse caso, acertou quem colocou narrador observador, só contava os fatos, tá certo? Agora vamos ver aqui, ó. Na página 71, está falando sobre os verbos de enunciação, que a tia já explicou mais tarde, ou na aula anterior, que os verbos de enunciação são aqueles que introduzem a fala dos personagens. Introduzem quer dizer que dá início à fala de cada personagem, tá certo? Então, vamos ver a atividade, ó. Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem.
Então, ele ligou para a recepção e logo abaixo tem as palavras que a gente vai completar. Perguntou, sugeriu, respondeu, esbravejou. Então, ele ligou para a recepção e vocês acham que ele disse o quê? Perguntou, sugeriu, respondeu ou esbravejou? Esbravejou quer dizer reclamou, tá, gente? Então, a palavra é esbravejou. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com este calorão. Prestativo, o recepcionista, qual foi a palavra certa? Sugeriu. Então, já completamos com duas, esbravejou e sugeriu. Sugeriu. Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve desta vez, senhor? Aí faltam duas palavras. Perguntou e respondeu. Perguntou. Quem botou perguntou. Perguntou o recepcionista. Então o homem respondeu. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Ou seja, não é que os mosquitos vieram com lanternas, mas são os vagalumes, né? Que acendem a parte de trás, não é isso? Então, pronto. Então, nós completamos primeiro com esbravejou, depois sugeriu, perguntou e respondeu. Vamos agora para a página 72. Tá bom? Que é a última da nossa correção. O que provoca o humor na anedota lida? Ou seja, qual foi a parte dessa anedota ou dessa piada que causou o humor, né? Ou seja, o riso. Então, qual foi a parte? Foi a parte em que o homem disse que os vagalumes eram mosquitos com lanternas, né? Não tem mosquitos com lanternas. Essa é uma característica específica dos vagalumes, não é isso? Então, a parte que criou o humor foi em dizer que os mosquitos estavam com lanternas, tá certo? Letra C. As formas verbais que você utilizou para completar essa anedota. Por exemplo, as formas verbais, elas anunciam a fala dos personagens? Sim, anunciam, né? Então, marca essa também. Indicam as características dos personagens? Não. Indicam como os personagens se expressam ao falar? Sim. E se vocês prestarem atenção, as falas dos personagens no poema, ele sempre deve vir acompanhado do travessão, que é esse tracinho aqui, ó. Quando tem o travessão, quer dizer que alguém está falando, ou seja, é a fala do personagem. Então, o travessão indica que o personagem está falando. Na letra D, relacione os verbos de enunciação empregados no texto às circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadrinhos corretamente. Azul, se for perguntar. Amarelo, se for sugerir. Verde, se for responder. E vermelho, se for esbravejar. Primeiro quadrinho. Indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Então, respondendo já diz, é responder. Então, verde o primeiro quadrinho. Indica que o personagem fez um questionamento. Questionar quer dizer, gente, perguntar, né? Quando a gente diz, gente, questione, quer dizer, gente, pergunte, né? Tire dúvidas. Então, azul, o segundo quadrinho. Indica que o personagem empregou um tom de voz alterado. Alterado quer dizer, se zangou com alguma coisa, né? Então, esse quer dizer vermelho, esbravejar. E o último, indica que o personagem fez uma sugestão. Sugestão quer dizer sugerir. Então, o último quadrinho ficou amarelo. Parabéns para quem fez direitinho a correção, tá certo? Vocês vão fazer em casa, da página 73 a 83. Vige, tia, 10 páginas. Não, calma. Tem algumas páginas que não tem nada para fazer, como, por exemplo, a 77, a 78, a 79, a 80 e a 81, tá certo? Mas as outras têm. Mas as outras é continuando isso aqui que a gente estava fazendo sobre verbos de enunciação.
Vocês vão continuar na página 73, tá bom? Na página 74 tem uma fábula, olha, a lebre e a tartaruga. Nessa fábula, Tia já falou a vocês que fábulas são aqueles textos que os personagens são apenas animais, tá certo? Nessa fábula, ele sugeriu aqui embaixo as falas de alguns personagens. Então, vocês vão, na outra folha, ele quer que vocês reescrevam essa fábula e use algumas falas dos personagens que ficaram sem colocar. Quando vocês forem colocar a fala dos personagens, não precisa botar em balão, porque não é uma história em quadrinho. Mas cada fala desse personagem que vocês forem acrescentar na fábula, aí vocês já sabem que, quando você, por exemplo, se vocês forem colocar a fala desse personagem aqui, sabe que tem que colocar na outra linha, dar um travessão, e depois do travessão colocar a frase, a fala. E se for o outro personagem que for falar, ponto, vai para outra linha, põe o travessão e coloca também a fala do personagem, tá certo? Então, vocês vão reescrever essa fábula daqui, tá bom? Vão reescrever e vão acrescentar a fala dos personagens, como ele disse. Aí. Reescreva a fábula, acrescentando as falas dos personagens apresentados na página anterior e outras falas que você julgar importante, ou seja, se você achar que mais alguma pode ser colocada. E ele disse, e utilize os verbos de enunciação no quadro. Ele colocou aqui 4 verbos nesse quadro, ó, que vocês também podem usar, que são os verbos de enunciação. Protestou, zombou, disse e refletiu. Tá certo? Pronto. Na página 76, ele está mandando vocês procurarem os verbos que são intrusos, ou seja, que não faz parte da relação das que estão. Depois vocês vão pular para a página 82, que ele está revisando algumas coisas que a gente estudou, tá certo? Como, por exemplo, aqui, ó, verbos que concordam com o substantivo, certo? Ou com o pronome. Aqui ele está falando sobre um trava-língua e vocês vão responder essa atividade, tá certo? Não vai ter dificuldade, porque essa atividade está bem fácil e vocês já estudaram, tá certo? Então, façam a atividade com atenção, façam a correção, tá certo? Quem não conseguiu entender alguma questão, não tem problema. Na próxima aula a gente faz a correção, tira as dúvidas de novo, tá certo? Abram a plataforma, abram as videoaulas quantas vezes vocês precisarem, tá certo? Quantas vezes precisar ouvir novamente a explicação ou tirar a dúvida. Não se preocupem com isso, as videoaulas estarão lá, guardadinhas para quando vocês precisarem, tá certo? No mais, um forte abraço para todos vocês, estou morrendo de saudades e até a próxima aula. Tchau!